A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Passando aqui para o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, tá certo? Será vídeo de EBD, de Escola Bíblica, tá ok? E a revista iniciante dos nossos vídeos aqui no YouTube, ok? Aprendendo algumas lições bíblicas, certo? São as lições bíblicas da CPAD, ok? E a primeira inaugural aqui do nosso canal será a Igreja, veja só, observe comigo aqui, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Essa será a nossa revista aqui durante 13 aulas, ok? Tanto aqui no estúdio como também na igreja, será transmitido aqui para o YouTube. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula, isso é o que importa. Antes, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor sabedoria, a presença dEle e que Ele venha nos ministrar pelo seu Espírito Santo a mensagem, a verdade e a palavra de Deus. Vamos orar? Nesse momento, você feche seus olhos e vamos orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais uma aula, por mais um momento de aprender, meu Pai, com o Senhor e com a sua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar a respeito dessas lições. Abençoe o escritor, abençoe nós, os professores, e abençoe a todos quantos desejam aprender a sua palavra. No nome de Jesus, você diz amém. Meus irmãos, primeiro quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Sou Gabriel Ferreira, sou primeiramente cristão, buscando andar cada dia no caminho da paz, da justiça, no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sou presbítero, professor, teólogo e também pai. Então nós estamos aqui como alunos, tá ok? Eu também sou aluno. Acima de tudo isso, né, há um ditado que diz que toda pessoa será um eterno aluno, e isso é verdade. E juntos vamos aprender a palavra de Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa lição, a nossa revista. Primeiro nós vamos observar a capa, tá ok? Eu vou colocar aqui, fixado aqui nesse vídeo, a capa, ok? Para você analisar. Veja só. O tema é o principal, né? Nós vamos logo aqui no tema. Veja só, a Igreja de Cristo, somos nós, e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Como podemos viver nesse mundo sendo orquestrado, sendo dirigido pelo espírito da Babilônia? Como fazer isso? Certo? E você pode observar na imagem que aqui é um farol em meio ao oceano. Qual a função de um farol? O farol no oceano ele fica em ilhas, em áreas costeiras, né? Para que os navios que estão indo ali ao encontro da ilha não se choquem com a ilha ou com os recifes de corais e venha um naufrágio ou algum acidente, ou a perfuração do navio. Então, o farol é um ponto de aviso em meio ao oceano. Um oceano turbulento, um oceano muitas vezes com muitas ondas, chuvas, marés altas, maré baixa. O farol é um ponto de aviso, um ponto de orientação, ok? Então vamos lá. Vamos começar assim. Vamos explicar um pouco a respeito dessa capa, né? Eu quero aqui também mandar a paz do Senhor e também os meus agradecimentos ao comentarista e professor Douglas Batista, o qual escreveu essas lições, tá certo? Também mandar a paz do Senhor e saudar todos os irmãos do ministério, os nossos pastores, os nossos obreiros e a todos quantos desejam aprender a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos pegar aqui as anotações, os comentários do qual eu escrevi a respeito, ok? E vejam só, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, está dizendo que nós, a igreja do Deus vivo, somos fundamento, somos a firmeza da verdade, ok? Observe aí na sua tela o versículo bíblico. Então, nós podemos entender que a igreja é o farol no mundo.
Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós somos o ponto de referência no mundo para a verdade. Verdade essa inegociável. Entenda isso, a verdade não é negociável. Estamos vivendo num mundo muito relativo, muito omisso com a verdade. E por ser omisso com a verdade, esse mundo, ele explica, ele leva ao ser humano dizendo que não existe uma verdade plena. São pseudos-verdades, cada um com a sua verdade. E isso também é uma ação do espírito da Babilônia, do espírito do império do mal. Então temos que entender isso, meus irmãos, certo? Que nós, a igreja, conforme 1 Timóteo 3,15 diz, somos o reflexo, somos a imagem de Cristo, somos o referencial da verdade no mundo. Num mundo com caos, um mundo tempestuoso de imundícias, de imoralidade, de transgressões, de engano, de erro, a igreja é o exemplo fixo para o mundo. Como um grande pregador, ele diz, a igreja é a Bíblia, ou nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Somos nós. Então vamos lá. A igreja diante do espírito da Babilônia, ok? Babilônico, ou Babilônia, tá certo? O espírito da Babilônia. Vamos começar aqui a nossa aula, tá certo? E eu quero explicar aos irmãos também que nossa aula ela vai passar por escatologia, tá certo? Então é necessário que os irmãos prestem muito atenção. Nesse momento, se você está através do YouTube, você está fazendo um serviço, você está, se você conseguir parar um pouquinho para entender a introdução dessa aula, por quê? A introdução dessa aula é fundamental para toda a lição. Então peço que você preste atenção agora, porque não é um assunto fácil de se entender. Escatologia, certo? E nós estamos na corrente futurista, ok? Entendendo que o Apocalipse é uma revelação daquilo que vai acontecer e que também já está se principiando para começar. Está começando, ok? Então vamos lá. Hoje a nossa primeira lição é a igreja, olha aqui, página 3, lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo, veja o que o texto áureo está dizendo. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Certo? Apocalipse 17, 5, verso 5. Está falando sobre o espírito da Babilônia. Veja só, vamos entender melhor a respeito disso. Iremos entrar numa explicação escatológica aqui e eu espero que você preste bem atenção para você entender a aula. A verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Então temos que entender que há um espírito demoníaco, um espírito carnal, um espírito natural, um espírito do homem natural, um espírito imundo que leva o homem à sua natureza pecaminosa, rondando o nosso tempo atual. Chamado também de espírito da Babilônia. Não estamos falando da Babilônia geograficamente, não estamos falando da Babilônia literalmente. Porque a Babilônia era o império que veio à ruína e já não existe mais. E o que existe no lugar da Babilônia hoje, acredito que é o Iraque. Então não é isso, estamos falando sobre a simbologia da Babilônia e do espírito da Babilônia. Veja só, vamos entender. Então a igreja ela deve resistir a esse espírito terrível que se opõe ao Espírito de Deus, que se opõe à verdade da palavra de Deus, em nosso presente cenário atual. Então, isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus, na verdade prática. Então, veja só, como eu posso combater o espírito demoníaco
mundano, imoral, terrível, o espírito da Babilônia, como eu posso combatê-lo contra as suas mentiras, a não ser com o quê? Compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Temos que entender isso, que a palavra ela é de Deus, ela não é do homem. O homem não pode reformar ela, o homem não pode revelar ela conforme os seus instintos. O homem tem que seguir dizendo: a palavra de Deus é inegociável, a sua autoridade é inegociável. Ela é a verdade, ela é imutável. Temos que entender isso. E essa é a maior forma de resistir a Satanás e ao seu espírito imundo. Vou dar um exemplo. Jesus é tentado, Jesus está no deserto há 40 dias e 40 noites em jejum, oração. E o tentador, Satanás, se apresenta a ele e fala: Jesus, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus rebate com a palavra, dizendo: dizendo melhor, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois Jesus é levado ao pináculo, ao alto do templo judeu, e ali o que acontece? Satanás diz: olha, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não deixe, eles segurarão nas tuas mãos, para que não deixe teu pé tropeçar em alguma pedra. E Jesus fala: olha, já escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois Satanás leva ele a um monte muito alto e diz: olha, se me prostastes aos meus pés e me adorar, te darei toda a riqueza da terra. Jesus não disse: olha, Satanás, é mentira, você não pode dar a riqueza da terra. Não, Jesus não falou isso. Porque esse mundo jaz no maligno. E os homens estão controlados por esse espírito imundo que está na mão de Satanás, com todos os seus poderes aquisitivos, políticos, culturais, sociais, e até compromissos ambientais, que os homens têm o compromisso de preservar a natureza, não preservam, destrói ela por simplesmente mentes cauterizadas pelo pecado e estimulados por Satanás. Então, Jesus fala a Satanás: olha, já escrito, só ao teu Deus adorarás e só a Ele preste culto. Temos que entender assim, meus irmãos. Com a palavra, diretamente a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra, é a arma de ataque do cristão contra os espíritos malignos e o espírito da Babilônia. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos para a leitura da nossa leitura bíblica em classe, da base do nosso estudo de hoje. Veja só. E veio o do Apocalipse 17, 1 ao 6. Veja aí. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E na mão tinha um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícias da sua prostituição. Versos 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Veja só. Aí está a leitura. Apocalipse 17, 1 ao 6. Está falando sobre a besta que emerge das águas, juntamente com a prostituta
e na mão da prostituta um cálice. E essa besta, que é sobre ela, assentada sobre ela está a prostituta, na besta há 7, veja só, há 7 cabeças e 10 chifres. Temos que aprender, temos que entender o significado desses seres, dessas representações, para podermos entender a lição. Essas lições, não somente a lição de hoje, mas todas as outras lições. Ok? Então veja só. Primeira coisa, vamos citar aqui no verso 1. Verso 1. Veja o que está falando aqui, ó. Assentada, veja só, da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Quais são essas muitas águas? Daniel capítulo 7 por diante também fala a respeito das 7 cabeças e dos 10 chifres, tá certo? Que vamos explicar mais adiante um pouco. Mas vamos aqui. Essas águas que a besta sobe e juntamente com ela a prostituta e o cálice na mão da prostituta, que águas são essas? Que águas são essas? Essas águas significam os povos, as nações que a besta e a prostituta e o seu cálice irá dominar sobre as nações. As muitas águas significam a multidão dos povos. Depois, vamos ver mais algum significado aqui. No verso 2, está falando assim, ó. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, que vinho é esse que está no cálice da prostituta? Que emergiu da água com a besta? São as suas doutrinas, ensinamentos e costumes. São os seus projetos malignos, o qual deram para os habitantes da terra, para as muitas águas, deram para as pessoas se embriagarem com eles, com os seus projetos, com os seus conceitos, com as suas vãs filosofias, embriagaram as nações. Vamos ver mais aqui. No verso 3, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Veja só, quem é essa mulher? Essa mulher significa prostituição, certo? Podemos dizer até prostituição espiritual, moral. A besta significa o anticristo. O anticristo irá emergir. O anticristo irá surgir, certo? No tempo determinado, depois do arrebatamento, irá surgir o anticristo. E com ele, a prostituição moral. Não haverá mais respeito, ética. Não, tudo será livre, libertinagem será espalhada entre as nações. Depois, prostituição espiritual. Em Tiago, capítulo, vamos ver aqui, Tiago capítulo, vamos dar uma olhada aqui. Tiago 4, verso 4, está dizendo: homens adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que se constitui amigo do mundo, se constitui também inimigo de Deus. Ele fala adúlteros e adúlteras. Então, ele faz a conexão da prostituição, do adultério com o Senhor nosso Deus, dizendo: aquele que troca Deus por qualquer um do mundo, dos seus projetos, dos seus ídolos, das suas filosofias, é um prostituto, é um adúltero, uma adúltera, porque se constituiu amante do mundo e se esqueceu de Deus, que é o seu marido, é o seu dono. Então, entendemos assim, que a mulher é o significado de prostituição. E com ela vem a besta, o anticristo. Se irmos para Apocalipse capítulo 12, iremos ver o dragão emergindo e perseguindo uma mulher, certo? O dragão, ele vai ter 7 cabeças, 10 chifres, mas é o dragão, em Apocalipse 12, simbolizando Satanás, que irá perseguir Israel. Mas no capítulo, mais adiante um pouco, no capítulo 17, onde estamos lendo, não é mais o dragão que emerge, é a besta que emerge. E a besta é Satanás.
mas com as mesmas, ou melhor, a besta é o anticristo, com as mesmas características do dragão dos capítulos anteriores. Então, recapitulando aqui, Apocalipse 12, dragão, Satanás, 7 cabeças, 10 chifres, perseguindo Israel. No capítulo 17, mais adiante, se levanta a besta, o anticristo, com a mesma característica de 7 cabeças e 10 chifres, como Satanás, como o dragão. Então podemos entender que a besta não é Satanás, o diabo, especificamente ali, mas ele é totalmente guiado por Satanás. Totalmente. Então a besta é o anticristo. E a Babilônia, certo? A Babilônia, ela é, aqui olha, vamos ver aqui, verso 5. Mistério, a grande Babilônia. A Babilônia, ela é o espírito do império do mal. Não estamos falando da Babilônia geograficamente, da cidade da Babilônia, até porque não existe mais. Estamos falando do império do mal, que significa também o império da Babilônia, o império do mal, e o espírito maligno babilônico que está nesse império imundo, ele está presente nos nossos dias atuais, e não tem outra forma de combatê-lo a não ser pela palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Não tem outra forma. Ok? Estamos conseguindo entender? Você está conseguindo entender, meu irmão? É um assunto bem complexo, tá? Para chegarmos até na lição. Mas temos que aprender aqui, porque senão não iremos aprender a lição. Tá certo? E as 7 cabeças que há na besta? As 7 cabeças são 7, ou melhor, é isso mesmo, são 7 impérios. 7 impérios. Nós vamos ler nesse momento Apocalipse, veja só. Vamos ler aqui, deixa eu pegar a Bíblia aqui para nós lermos. Apocalipse, capítulo 17, abra aí, verso 9 ao 11, veja o que está falando. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. Veja só. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ok? Vamos lá. Falamos de 7. Então, as 7 cabeças da besta são 7 impérios, ok? Como Apocalipse 17, verso 10 está falando, 5 já caíram, 5 impérios caíram. Quais são esses impérios? O primeiro, Império Egípcio, Império Assírio, já caiu. 2, Império Babilônico caiu. Império Medo e Persas caiu. Forma 4, Império da Grécia caiu. 5, Apocalipse, 5 já caíram. Ok? Olha o significado, certo? Das 7 cabeças da besta. Olha o significado. Né? Então a besta, ela é o resumo de todos esses impérios malignos que passaram na Terra. Ela é o resumo de todos eles. Veja só. E podemos ver Egito, escravidão, idolatria, Assíria, matança, idolatria também, Babilônia, o nascimento das falsas religiões. Tudo isso haverá no Império do Anticristo. Tudo isso é feito pelo espírito babilônico entre esses reinos, em todos os seus tempos. Ok? Falamos de 5. 5 caíram. Veja só. Verso 10 ainda de Apocalipse 17. E um existe. Então veja só. Um existe. Qual é esse? É o Império Romano.
Porque o Senhor estava falando para João, e João estava ainda sobre o Império Romano. Então ele falou, olha João, 5 caíram e um ainda existe, é o Império Romano. Que para nós já caiu também, ok? E veja só, e outro ainda não é vindo, o sétimo império. Que é o império que irá durar pouco tempo, que será aí o início, aí depois do arrebatamento, o início aí do império da besta, né? Das suas organizações mundiais. Agora vamos ler aqui para encerrar a respeito da explicação desses seres. Aqui, verso 11 de Apocalipse 17. E a besta que era e já não é, e ela também é o 8º e é dos 7. E vai à perdição. Aí os irmãos vão dizer, professor, eu estou entendendo, é difícil, né? É um assunto complexo, porque requer, primeiramente, a orientação do Espírito Santo e a Bíblia explicando ela mesma. Ok? Explicando ela mesma. Então, quando surgir esse sétimo império, ok, que irá durar pouco tempo, se levantará o império da besta, tá certo? E esse aí irá durar aí a grande tribulação aí até no dia do grande dia do Senhor. Ok? Amém? Entendido a respeito desses seres, do anticristo e tudo isso, certo? Faltando dizer também que os 10 chifres que estão sobre as 7 cabeças são 10 reis que se levantarão para combater ao povo de Deus, tá certo? E ao Cordeiro e ao Senhor, tá certo? Mas serão derrotados por ele. Ponto. Então, aprendido, né? Entendendo aqui essa primeira parte da nossa aula sobre a escatologia, nós iremos introduzir agora a aula, iremos começar a aula, ok? Vamos lá. Deixa o professor aqui se organizar aqui com o seu material que está na mão, tá bom? Deixa eu deixar aqui só um minutinho. Vamos lá, ok? Acompanhando, irmãos, introdução. Eu não irei ler tópico por tópico, tá certo? Eu irei explicar rapidamente, ok? Então, veja só, a introdução, ela vai explicar dizendo que o quê? Que o Apocalipse, veja só, é a revelação de Jesus, ok? Cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o Apocalipse está numa visão futura, ok? Sim, temos aí as partes literais, temos as simbológicas, temos as que já estão acontecendo, mas o Apocalipse é uma revelação futura, a qual a igreja não passará, certo? Por certos tipos, ou por grande metade aí da explicação do Apocalipse. Não iremos estar aqui quando a besta surgir, não iremos estar aqui, não, de forma nenhuma, com o levante do Império Babilônico, com enganos das nações, não. Nós iremos ser arrebatados e depois do arrebatamento, como está escrito na palavra de Deus, que o Espírito Santo ainda detém, e a igreja detém, o levante do anticristo. Quando sairmos daqui, o anticristo se levantará. Ok? Mas em nosso tempo, está rondando o espírito babilônico, preparando o terreno para o anticristo. E nós temos que vigiar. Então, olha só. O objetivo, a qual também o escritor deixa muito claro aqui na introdução, veja só, o nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Então, irmãos, temos que entender isso aí, ok? Entendemos a escatologia, a área que explica o que são essas coisas que lemos aí na nossa leitura. Agora nós estamos entendendo que há um espírito, certo, babilônico, o espírito do anticristo, um espírito imundo que está rondando o nosso tempo, querendo destruir a igreja. E nós temos que estar preparados, porque somos a igreja militante. É uma luta, é uma guerra contínua, até no dia do arrebatamento, para sermos a igreja triunfante. Ok? Vamos lá. Primeiro, Babilônia e seus significados. A grande prostituta. Ok? Temos que entender que a grande prostituta, ela é um símbolo da prostituição espiritual que vai haver naquele tempo e que já está havendo em nosso tempo. Uma prostituição espiritual. Os homens deixam, porque se é uma prostituição espiritual, relaciona-se a casamento.
A Bíblia diz que nós somos o quê? Somos de Deus. Estamos com o Senhor. Somos noiva do Cordeiro. Então, a partir que deixamos de adorar o Senhor como centro da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa esperança, e o Deus de Israel como o Deus vivo, único e verdadeiro, nós saímos do matrimônio fiel com Deus e entramos em veredas de prostituição. Não importa qual seja o ídolo, não importa qual seja a referência que o homem vai trocar por Deus, é prostituição. Então essa prostituta especifica a prostituição que haverá nesse tempo e que já está acontecendo. E olha só, as muitas águas são as nações que são enganadas pela prostituta. Então temos que entender o significado. A prostituta, ela significa traição, significa prostituição espiritual, moral, ética, que vai acontecer naquele tempo que está acontecendo. Você pode olhar, meu irmão, estamos em uma aula. Você pode olhar, observe bem, ao seu redor. O que há alguns anos atrás era uma verdade absoluta, que realmente vemos que realmente era verdade, que era eficaz, hoje em dia estão querendo dizer que não é mais. Não posso falar algumas coisas aqui porque estão no YouTube, ele pode, mexer com o vídeo, mas vocês estão entendendo muito bem. Coisas que não é normal, que hoje estão sendo normalizadas. Ok? Então isso é prostituição. É trocar a verdade pela mentira e se prostituir com a mentira. Vamos lá. O segundo tópico, ele vai falar sobre a mulher e a besta escarlata. Ok? Irá falar basicamente sobre o poder, certo? Por que escarlata, a besta? Por que a mulher está vestida com ouro, com escarlate? Porque irá falar sobre o poder aquisitivo e econômico. Esse sistema, esse espírito, ele irá ter grande poder econômico, poder aquisitivo. Veja só, ele simboliza o materialismo. Estamos vivendo num mundo materialista, que o homem vale aquilo que ele tem. Isso é um fruto, isso é um pouco do semear do espírito da Babilônia, do espírito imundo. Ele semeia o materialismo e diz ao homem: você vale o que você tem, então entregue sua vida para obter matéria, para que você vale alguma coisa, para que você comece a valer alguma coisa. E é isso, que traz aí uma contaminação moral, espiritual na sociedade. Ok? Vamos lá. Mistério, o terceiro, mistério, a grande Babilônia. Veja só. Nós estamos falando, como eu já falei, nós estamos falando da Babilônia geograficamente. Ok? Essa simbologia dela. A Babilônia, ela simplesmente foi o lugar onde nasceu todas as falsas religiões. A Babilônia é o centro das falsas religiões. Ok? E, veja só, vamos ler aqui a partir do... Veja só, isso, aqui mesmo. Veja só, simboliza o espírito de perseguição e destruição da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Estamos vivendo isso no tempo atual claramente, escancaradamente. A Babilônia é isso, não é só uma cultura sem Deus, é uma cultura que persegue aqueles que têm a Deus. E deliberadamente não se envergonham disso. São anticristãos. Perseguição, destruição da fé bíblica. Por que fé bíblica? Porque é muito fácil alguém dizer: eu sou cristão, Jesus está no meu coração, mas quando lemos Jesus falando,
aqueles que me amam guardará os meus mandamentos. E que mandamentos são esses? É a palavra, é as escrituras, é a revelação. Então, entendemos que é uma cultura não somente contra, ou uma cultura sem Deus, é uma cultura contra Deus. Todos os projetos desse espírito maligno que rodeia o nosso tempo atual e que rodeou tantos impérios, como já falamos, e que vai ainda ser mais firme ainda lá no tempo do anticristo, o intento dele é não somente combater, ou melhor, é não só ficar sem Deus, é combater a Deus e todos os cristãos. Ok? Entendemos aí? Primeiro tópico. O espírito da Babilônia é um sistema, a prostituta é um sistema de prostituição. Certo? Um liga ao outro. Então veja só. É um sistema sem Deus que persegue aqueles que servem a Deus. Sinopse. O espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Ok? Vamos para o segundo. O espírito da Babilônia. Aqui, meus irmãos, irá falar em 3 tópicos, ok? Vamos ver se é isso mesmo, 3 tópicos que o espírito da Babilônia tem um foco a respeito, ok? Podemos também citar outros, é óbvio. Né? A família, por exemplo, é um órgão, é um sistema que Deus fez maravilhoso e que esse espírito combate terrivelmente. Mas vamos falar de 3 aqui, ok? Veja só, o primeiro, no sistema religioso. O espírito da Babilônia, ele entra, o espírito de Satanás, do império do mal, ele quer entrar no sistema religioso, ele entra na fé de alguns, com o propósito de o culto ao ego, tornar o homem amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Aí está uma estratégia desse espírito que ronda o nosso tempo, que está preparando o nosso tempo para o anticristo, está preparando as pessoas, o sistema do nosso tempo, o sistema religioso do nosso tempo, para a chegada do anticristo, para que os homens sejam amantes de si mesmo. O que ele acha é mais importante do que a Bíblia diz. O que ele sente é melhor do que o que qualquer outro sente. Ele não se importa com os sentimentos dos outros, mas só com o dele. Com a sua satisfação própria, conseguir satisfazer os seus desejos. Então, esse espírito imundo, quando ele entra nos religiosos, nos homens que dão lugar para ele, eles vão transformar o coração dele, o coração da religião, num culto ao ego, ao homem, né? Ao seu desejo próprio, estimulando a devassidão moral, estimula ao homem a praticar os seus desejos. E já é escrito em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus. Mas o que é natural? Mas o homem que tem o Espírito Santo, ele discerne as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que conhece o íntimo de Deus. Então, quando esse espírito maligno, ele traz o homem para a adoração a si mesmo, é a adoração ao homem natural, ao homem caído no pecado. Isso traz total devassidão. Depois, o que ele faz? Ele produz uma erosão da fé bíblica. Ele quer trazer para os corações que a fé bíblica está se acabando, não serve, está envelhecendo. É um espírito demoníaco que quer tirar a fé bíblica e fundamentá-la em outro fundamento que não é Cristo e esse crucificado. Quer fundamentar a fé não na palavra, mas em outra coisa. Vamos mais adiante. Depois, ele traz o quê? O relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica.
ele traz um relativismo. O relativismo é rejeitar a autoridade da palavra e dos apóstolos que escreveram a palavra e dos profetas. Rejeitam, dizem, não, eram homens, não tem nada a ver. É isso que eles querem fazer. É isso que esse espírito imundo quer fazer. Depois, o humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. É o homem querer ensinar a Deus, a ele ser Deus. É o homem querer ensinar a verdade e o que é a verdade. É o homem querer pegar os mandamentos de Deus e querer colocar conforme as suas vãs concupiscências. Querer ressignificar, dizer que não é aquilo que está dizendo. Isso é obra do diabo, de Satanás, do espírito do mal, do império do mal que quer destruir a igreja, mas não vai conseguir. Não vai. Porque conosco está o Espírito de Deus. E é Ele que nos sustenta na palavra, nos orienta pela palavra. Então vamos mais. O sincretismo. O que é isso? Misturando o sagrado e o profano. Esse espírito ele entra na fé, na religião de alguns, não sabendo ter o discernimento de espíritos. E ele começa a juntar o sagrado e o profano. E isso é uma das coisas mais sérias. Não diferenciar o que vem do reino de Satanás e o que é do reino do Deus vivo. Não saber diferenciar o que vem dos céus com a graça salvífica, com a justificação de Cristo, com a glória de Deus, com os mistérios do Evangelho e misturar com as imundícias de Satanás e do mundo. O sincretismo é assim, misturando o santo e o profano. Isso é o trabalho desse espírito maligno. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Se a igreja hoje, no tempo atual, ela não é tão perseguida, é porque ela não prega tanto a verdade. Porque o mundo está corrompido, caído no humanismo, sincretismo. Estão querendo a erosão da palavra. Estão querendo ressignificar os mandamentos do Senhor. Então, se a igreja não está sendo perseguida, é porque não está combatendo com a palavra. Mas quando a igreja ela se põe como um farol no meio de um mundo corrompido, as perseguições vêm, as ondas batem contra ela, o vento impetuoso assopra contra ela, mas não cai porque está firmada na palavra. Na verdade, nas profecias, nos ensinos de Cristo, na política e cultura. Podemos entender, meus irmãos? Hoje estamos vivendo o politicamente correto. O que os políticos, o que a cultura corrompida, o que os corruptos dizem que é certo, isso é certo. O que eles dizem que é errado, isso é errado. Então esse politicamente correto está corrompido na sua origem, porque sai do coração de Satanás. E corrompe a cultura, os meios de transmissão, as redes, a cultura, as danças, a música, os ensinos, os livros didáticos, as escolas, as faculdades, as redes de televisão, os programas, tudo isso é uma influência cultural e política corrompida por Satanás e por esse espírito, trazendo para dentro de muitas casas, muitos corações, muitas pessoas de fé, ensinamentos errôneos, demoníacos. O que mais? Ele também quer mexer no sistema econômico, fazendo homens gananciosos que escravizam os outros e os outros se rebelam e tentam escravizar outros, e assim é uma corrupção econômica, corrupção que leva à degradação humana. O consumismo,
Eu só estou alegre, eu só estou bem se eu tiver. Se eu não tiver, eu não estou bem. Se eu não tiver o carro do ano, eu não estou bem. É como uma psicóloga falou, uma certa psicóloga muito querida, muito conhecida aqui também no YouTube. Ela falou o seguinte: nós estamos vivendo uma loucura. Chega final de ano, ano novo. Eu tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo, tenho que comprar isso. Passa, lá vem o carnaval deles. Festa da concupiscência, eu preciso comprar isso, aquilo, ter aquilo, festejar, comprar assim. Depois a junina, eu preciso comprar assim, assim. E festa, dia dos pais, das mães, e festa após festa, E o sistema levando homens ao consumismo, à loucura econômica, à devassidão, ao desgaste. Sendo levado como robôs, sendo levado como cordeiros ao matadouro, por homens que não ligam para eles, que os seres humanos só são mais um número para eles. Então esse espírito maligno entra na economia para querer destruir. Com materialismo, autossuficiência, confiança no dinheiro. Já é escrito que a avareza é o amor apegado ao dinheiro, é o começo de todos os males. Ok? E vamos para o nosso último tópico. Vamos ler a sinopse do 2. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Terceiro, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica. Né? Palavra um pouco difícil. Ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia? Basicamente, o seu significado é crença correta. Crença correta. Temos que entender que queremos combater esse espírito imundo que está levando o mundo para o abismo. Nós que somos a igreja do Deus vivo, o fundamento da verdade no mundo, o sal, a luz, somos o reflexo de Cristo pelo seu Espírito Santo. Queremos combater? Não negocie a palavra de Deus, a crença correta na palavra de Deus. Não é só uma crença errônea, não, é a correta, é o significado verdadeiro da palavra. Temos que ter o temor e a boa consciência. Temos que ter valores absolutos. Verdade verdadeira. Precisamos ter uma verdade plena e esta é a palavra e não podemos negociar ela. Não, mas é assim, não, a palavra é essa e é essa aqui. Esse é o significado, esse é o significado mesmo, tudo corretinho, com boa consciência, com mansidão. Essa é a palavra, ela que transforma. A primeira posição é não negociar a palavra de Deus. Não podemos negociar a palavra com esse espírito imundo que influencia este mundo corrompido. Não podemos negociar. Depois, formar o caráter de Cristo. Não temos como combater o mundo se dentro de nós não tiver o caráter de Cristo, unicamente produzido pelo fruto do Espírito. O nosso pastor-presidente, pastor Mário José, ele tem, o pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério de Gravatá, ele tem um estudo magnífico de uma apostila da escola bíblica. Eu vou até fazer a indicação aqui, só um instante. Fazer a indicação aqui sem problema algum. A indicação, certo? Quero fazer a indicação aqui, olha. Ok? Eu estou até estudando essa apostila, certo? Ela é bem antiga, tá certo? Mas é um ensino maravilhoso. O fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Um estudo sobre os nutrientes do fruto. Não é os frutos. É o fruto, e os seus nutrientes. Amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, não temos como combater este mundo corrompido
por esse espírito maligno que está preparando as nações para a chegada do anticristo, com as suas prostituições, com o seu cálice da devassidão, o anticristo guiado por Satanás. Não temos como combater esse espírito que está preparando tudo isso se em nós não tiver o caráter de Cristo, que é produzido pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento. Não temos como. Vamos ler aqui. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daquele que pertence a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito é que desenvolve o caráter do salvo. Como eu posso combater se não houver caráter em mim? E só o fruto do Espírito pode fazer isso. Pedimos hoje ao Senhor, nosso Deus, que em nós coloque o fruto do Espírito com seus nutrientes. Que não venhamos negociar a palavra. E aqui, o último tópico, o último subtópico do terceiro tópico. O terceiro tópico, a posição da igreja diante do Espírito da Babilônia. Terceiro subtópico, aguardar a volta de Cristo. Se não aguardamos a volta de Jesus, se não esperamos a promessa que Ele fez. Ele falou, não vos deixarei órfãos. Irei, vos preparei lugar, e quando tiver, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu esteja vós também. Então temos que aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor, que brevemente esmagará Satanás embaixo dos pés dele. Veja lá. Ainda requer do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, renunciar à impiedade, as paixões mundanas e viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Então, temos que aguardar ansiosamente a volta do Senhor, vigiando, orando, para que venhamos estar em pé no dia da vinda dele, do arrebatamento, em que os mortos ressuscitarão primeiro e serão transformados, e nós seremos transformados, glorificados, e encontraremos com ele nos ares. Amém? Conclusão da nossa primeira lição, primeira aula, primeiro vídeo aqui do YouTube. Deus abençoe a todos. Vamos para a conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias apontam para uma eminente volta de Cristo, como está escrito em Lucas 21, 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Amém? Estamos aguardando a nossa segunda lição, tá certo? Aguardem o próximo vídeo, mas para encerrar a nossa lição de hoje, há um espírito terrível chamado Espírito da Babilônia rodeando nossos tempos, corrompendo a economia, corrompendo a cultura, a política, a fé e a religião de alguns. Mas nós não podemos estar assim. Preparados, vamos caminhando, não negociando a verdade, sendo transformados pelo caráter e o fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo, esperando a vinda e a redenção que há em Cristo. Vamos caminhando. Esse mundo está sendo preparado para o anticristo, mas nós, a igreja militante, estamos sendo preparados para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus abençoe os irmãos por mais uma aula, tá certo?
Continue nos acompanhando aqui no YouTube, curta esse vídeo, se inscreva, tá certo? Ative aí o sininho também. Haverá outros ensinos como esse em nossa playlist da EBD, da Escola Bíblica, tá certo? E outras playlists sobre entrevistas, pregações e estudos bíblicos. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus. E muito obrigado ao Senhor e a todos os irmãos por mais uma aula no nome de Jesus. Deus abençoe.